E um computador, a gente tem vários tipos de software diferentes, desde o mais básico, que são os aplicativos que a gente utiliza com um determinado para um determinado fim, até softwares básicos, por exemplo, do sistema operacional para fazer o computador funcionar, ou outras ferramentas para gerar novos programas, que são as linguagens de programação e os seus complementos. Então, a ideia aqui é falar para vocês desses vários tipos, né? Então, na verdade, a gente tem softwares aplicativos que a gente tem uma determinada utilização, então um jogo, um editor de texto, um browser para acessar a internet. Além disso, a gente tem os softwares básicos que são, por exemplo, o Windows, o Linux, o macOS, o Android, e nesse caso são os sistemas operacionais que vão garantir que aquele computador, aquele sistema vai funcionar como um todo. Então, ele vai ter um software específico para gerenciar o hardware e os aplicativos em execução. Dentro desse sistema operacional, a gente vai ter alguns subsistemas, alguns softwares chamados de carregadores, que basicamente teriam a função de carregar um programa de um dispositivo de armazenamento, por exemplo, o SSD, para a memória RAM. E nesse caso, depois que tiver na memória RAM, aí sim que ele começa a funcionar. Então, são chamados de carregadores, os loaders. Então, quando a gente dá um duplo clique em um ícone de um arquivo, por baixo dos panos, o sistema operacional está carregando um software específico, trazendo ele para a memória, aí depois que tiver tudo correto, aí sim a imagem, a janela vai aparecer e a gente vai conseguir trabalhar ali com aquele conteúdo daquele arquivo que a gente abriu em um determinado programa. Caso a gente queira também criar outros programas, que é a nossa função aqui como desenvolvedor de sistemas, é utilizar alguma linguagem de programação que vai transformar de uma linguagem mais próxima da nossa humana para uma linguagem do próprio computador, que a gente chama de compiladores. Então, esse compilador é como se fosse um tradutor, onde ele vai pegar um livro por completo e vai traduzir para uma outra linguagem totalmente diferente. Então, é como se fosse uma pessoa que faz um trabalho por completo e vai repassar para uma outra linguagem. Essa é a ideia do compilador. Ele pega o programa que te fez, todas as linhas, as instruções, e num passo só, ele vai traduzindo todas essas linhas mais próximas da nossa linguagem para uma outra linguagem diferente, mais próxima da linguagem de máquina ou a própria linguagem de máquina. Ele vai chegar a mais baixo nível ali do hardware. Essa então é a ideia de um compilador, é pegar o nosso código-fonte e fazer de um passo só toda essa transformação para uma outra linguagem mais próxima do hardware que ele consiga depois utilizar de maneira mais otimizada. Porém, inicialmente, os programadores criavam código diretamente na linguagem da máquina, trabalhando ali com zeros e uns, então ele teria que conhecer bem do processador para conseguir construir esses programas. Depois de um tempo foi criado uma linguagem chamada Assembler, que a gente vai escrevendo as instruções não em código binário, mas sim em alguns mnemônicos mais próximos, um pouquinho mais próximo da nossa linguagem, que a gente consiga entender que está fazendo uma adição, uma subtração, uma comparação, mas cada uma dessas linhas tem um equivalente em binário em nível de linguagem de hardware. E é criado uma linguagem um pouco mais próxima da nossa, rodar um aplicativo, né, esse montador, esse assembly, que vai transformar esse código em código binário pronto para executar. Depois de um tempo, foi surgindo as linguagens compiladas, que a gente vai escrever mais próximo ainda da nossa linguagem humana. Esses compiladores vão transformar esse código para uma linguagem assembly, onde cada instrução equivale ali a um código de máquina, e esses montadores é que vão juntando ali com algumas bibliotecas matemáticas, outras bibliotecas de gráfico e outras coisas que já estão pré-prontas, fazer a ligação dessas coisas com o nosso programa e finalizar o programa como um todo. Então a gente vai ter esses vários softwares básicos aqui que garantem que a gente consegue fazer o sistema funcionar e ampliar esse sistema criando novos programas. Então nesse slide aqui eu mostro para vocês, uma visão geral, como que seria um compilador de programas. Então a gente vai criar o nosso software através de uma linguagem de programação e aí a gente vai rodar um aplicativo que vai pegar esse código-fonte que a gente implementou e através desse compilador ele vai gerar
vai transformar tudo que a gente fez para um outro arquivo escrito em uma outra linguagem mais próxima do hardware, com alguns processos ali de linkagem com as bibliotecas que a gente fez, com as bibliotecas do próprio sistema operacional, gerar código específico ali para o sistema operacional. Então, por exemplo, aqui eu poderia pegar o mesmo programa-fonte e gerar um executável que rodasse no Linux. Mas eu poderia também, às vezes com algumas modificações pequenas nesse programa, recompilar ele para ele ser otimizado para ser executado no Windows, né, específico ali para um computador desktop com Intel, processadores da Intel ou da AMD. A mesma coisa eu poderia também pegar esse mesmo código-fonte, rodando no compilador, ele vai gerar um código mais próximo da linguagem que vai rodar em cima de um macOS em um computador com processadores ARM, que são diferentes dos da Intel e AMD. Então ele vai ser otimizado, pronto para ser executado ali por aqueles processadores. Então não adianta eu pegar um software que foi criado para o Linux e tentar rodar ele no Windows diretamente. Você precisaria ter algum emulador para poder fazer essas conversões necessárias ali para rodar em outro sistema operacional. A mesma coisa se eu quisesse rodar o mesmo software que foi feito para o Windows, que está em um processador da Intel e AMD, e levar ele para rodar no Windows que esteja rodando em um processador feito para smartphone, chamado de ARM. Nesse caso, ou o Windows implementa um sistema para poder fazer a emulação e a conversão específica para rodar naquele hardware, ou ele simplesmente não vai funcionar. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que o compilador vai pegar o mesmo programa que a gente fez numa linguagem mais próxima da nossa e vai converter ele para uma linguagem específica ali que vai rodar em cima de um sistema operacional, em cima de um hardware, basicamente ali de um processador específico que a gente vai utilizar esse programa. Então, exemplificando aqui, por exemplo, eu poderia pegar uma linguagem C e escrever a atribuição aqui de criar uma variável i, que vai receber o valor 2, depois a gente vai acrescentar mais 4 nessa variável i, e depois imprimir esse valor. A gente olhando aqui, a gente está um pouco mais próximo da nossa linguagem, a gente consegue mais ou menos entender o que ele está fazendo, né? Ele vai pegar alguns valores, somar e vai imprimir na tela esse valor inteiro aqui. No processo de compilação, a gente vai ter o quê? Vai ter a tradução de todo esse conteúdo de uma vez só, gerar um outro arquivo numa linguagem assembly, e aqui ele já vai montar, então, mnemônicos que são específicos para aquele processador ali, rodando, um sistema operacional rodando ali em cima de um determinado processador. Lógico que para a gente aqui, a gente conseguiria ver que a gente está movendo alguma coisa de uma área da memória para outra, adicionando valores, movendo de novo, depois chamando aqui uma função para poder imprimir esse resultado. Ele é muito mais complexo do que na linguagem em si. Mas repara que ele transformou todo o conteúdo de uma linguagem para outra. Isso que é a compilação. Só que ainda não está pronto o programa executável, não vai ter o arquivo exe. Posteriormente, a gente vai rodar alguns montadores que vão pegar essas linhas, juntar com outras coisas a mais que é necessário para funcionar as bibliotecas que a gente fez, que a gente utilizou, por exemplo, de imprimir na tela. Ele vai acrescentar outras funções matemáticas. Então, outros códigos de assembly que já estão já estão instalados no nosso computador, ele vai acrescentar junto com esse programa que a gente fez, transformar em binário específico para rodar naquele sistema operacional e naquele processador. Então, o montador ele vai basicamente pegar da linguagem assembly e transformar, juntar com as coisas que precisa ali para aquele software funcionar naquela máquina. Então, de uma maneira geral, como é que a gente faz um programa numa linguagem mais de alto nível, como uma linguagem C, uma linguagem Java? Cria um programa com editor de texto, que fica numa linguagem mais próxima à nossa, então é chamada de linguagem de alto nível. O processo, depois a gente vai rodar um compilador, esse compilador ele vai gerar um novo arquivo mais na linguagem assembly. Essa linguagem assembly depois a gente vai usar o montador para poder fazer a transformação para código binário, mas ainda não vai estar pronto, vai precisar juntar, fazer a ligação com as bibliotecas que a gente utilizou, as bibliotecas do sistema operacional, ter acesso, né, aos dispositivos de entrada e saída, além das bibliotecas de cálculos, de apresentação na tela.
e aí sim gerar o executável. Então, esse aí é o passo a passo. Então, se eu alterei alguma coisa no meu código-fonte, eu tenho que rodar de novo o compilador, e às vezes essas coisas são feitas num passo só. A gente roda um comando que ele vai fazer todos esses passos. Mas, assim, só para vocês entenderem que são várias etapas para sair do código-fonte e chegar no código executável específico ali de um sistema operacional rodando em cima de um processador. Mas repara que quando a gente está com uma linguagem compilada, a vantagem que a gente tem é de ter um programa que é feito ali específico para rodar em um computador. Então é só executar e ele já vai estar pronto para ser executado diretamente ali no processador. Mas toda vez que a gente altera alguma coisa no código, a gente tem que compilar de novo, gerar o programa. Se for um programa muito grande, pode ser que demore várias horas para gerar esse executável. Então, ele acabaria ficando lento o processo de geração desse executável. Então, existem outros tipos de linguagens que não são compiladas, mas sim o que se chama interpretadas. E ele vai fazer um processo mais simplificado, onde toda vez que eu for executar, ele vai pegar do código-fonte cada linha, vai compilar aquela linha, vai executar aquela linha e depois ele vai para a próxima, que é chamado o interpretador. Esse aqui acaba tendo uma desvantagem que toda vez ele tem que ficar compilando esse código, mas a vantagem é que se eu mudei alguma coisa, eu não preciso compilar, gerar tudo novamente. Eu posso simplesmente estar fazendo as alterações no meu programa e executando o interpretador e vai funcionar. Então fica bem prático aqui para a gente poder executar. E é lógico, ficaria prático também para pegar esse mesmo código e mandar para outras máquinas. Então, se eu quiser rodar em uma outra máquina totalmente diferente, com outro processador, bastaria ter o interpretador específico lá que eu consigo utilizar esse mesmo software sem ter que fazer nenhum processo de tradução dele. Então, por exemplo, aqui, se a gente for utilizar o Python, toda vez que a gente for executar, ele vai pegar o código-fonte, vai compilar uma linha, vai transformar num código, vai pegar as bibliotecas do próprio Python, agregar esse código para poder então executar e mostrar o resultado. Depois ele pega a segunda linha, faz a mesma coisa, a terceira linha, compila, gera o código junto com as bibliotecas e apresenta. No caso da linguagem interpretada, ele tem essa vantagem dele ser portável para outros sistemas. E é lógico, se eu fiz alguma alteração, fica rápido eu conseguir testar. Se eu já tenho um programa pronto, ele vai perder tempo ali toda vez que eu for executar nesse processo de compilação linha por linha. Já há outras linguagens que fazem uma mistura dessas duas coisas, uma compilação para tentar otimizar esse código e deixar ele pré-pronto para rodar em vários sistemas. Então, por exemplo, a linguagem Java, a gente cria um programa, uma linguagem, um código-fonte, e depois disso a gente roda um processo de compilação que ele vai gerar um arquivo .class, que é uma linguagem, uma outra linguagem diferente que o Java conhece, otimizado para rodar em alguns sistemas. E aí depois eu só levo esse ponto .class para rodar no Linux, no Windows, no macOS, no Android. Bastaria então ter instalado a máquina virtual Java, quer dizer, seria um interpretador Java que vai ler esse arquivo .class, que está numa linguagem Java otimizada, e ele vai então fazer o processo final ali de interpretação dessas linhas e execução naquele sistema específico. Então repara, tem linguagem que é totalmente compilada, já gera código específico para um processador rodando em cima de um sistema operacional. Um outro que é interpretado, que toda vez ele executa a compilação linha por linha, executando esses conteúdos. E outras que são o bom dos dois mundos. Compila, otimizando esse conteúdo, deixando ele já pré-pronto, e com isso ele pode rodar em vários sistemas diferentes, bastando ter um interpretador específico ali para rodar em cima de um sistema operacional. Então ele acaba tendo essa vantagem de criar código que pode ser executado em vários sistemas diferentes, não especificamente no Windows ou no Linux. Mas no caso de vocês, provavelmente vocês vão estar trabalhando com JavaScript, que a gente vai estar um nível mais alto ainda. A gente vai estar trabalhando em programas que vão ser executados diretamente em um browser. Então, um browser ele vai fazer esse processo de interpretação de cada uma dessas linhas para que ele possa mostrar na, numa das páginas do seu browser
os resultados do que foi feito. Então, JavaScript ele acaba sendo uma linguagem interpretada, que é lógico, existem algumas otimizações para deixar esse software mais rápido, mas de uma maneira geral, o JavaScript ele trabalha de uma maneira interpretada e toda vez que você abre uma página específica ou faz alguma ação em algum sistema web, ele vai rodar numa máquina virtual do JavaScript ali, e interpretar linha por linha do código que a gente fez para chegar ao resultado final do nosso sistema. Mas, então, aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço e tchau!